Você já imaginou como seria viver sua fé em segredo, com medo de ser preso apenas por carregar uma Bíblia? Agora pense o contrário. Viver num país onde a fé cristã é livre, transmitida na TV, nas redes sociais, nas praças e até no Congresso Nacional. Essa é a grande diferença entre dois gigantes do mundo moderno, Brasil e China. Em um, o evangelho é gritado nos microfones. No outro, é sussurrado entre quatro paredes. Hoje, vamos mergulhar nessa comparação surpreendente e descobrir como a mesma mensagem de fé se espalha por caminhos tão diferentes. Essa é a história de dois países unidos por um evangelho que resiste, seja pela liberdade, seja pela coragem. No Brasil, o evangelismo protestante começou a ganhar força a partir do século XIX, mais precisamente entre os anos de 1850 e 1880, quando missionários vindos dos Estados Unidos e da Europa começaram a plantar as primeiras igrejas batistas e presbiterianas. No século XX, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, o movimento pentecostal explodiu. Igrejas como a Assembleia de Deus, fundada em 1911 no Pará por missionários suecos, e a Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 no Rio de Janeiro, deram início a uma nova fase, o evangelho de massa, com templos, rádios, canais de TV e, mais tarde, presença marcante na internet. Hoje, no século XXI, estima-se que mais de 70 milhões de brasileiros sejam evangélicos, representando cerca de 30% da população. Em muitas cidades, há mais igrejas do que farmácias. Cultos são transmitidos ao vivo no YouTube, Instagram e TikTok. É comum ver pessoas orando em público, ouvindo louvores no transporte coletivo e discutindo passagens bíblicas nas redes sociais. No Brasil, ser evangélico é normal, é popular, é parte da cultura. Essa liberdade, garantida pela Constituição Federal de 1988, permite que a fé seja vivida sem medo, algo que nem todos os cristãos no mundo podem dizer. Na China, a história é muito diferente. O cristianismo chegou à China no século VII, por volta do ano 635 d.C., levado por missionários nestorianos vindos do Oriente Médio. No entanto, sua expansão foi limitada e, ao longo dos séculos, os cristãos foram frequentemente tratados com desconfiança pelas autoridades imperiais. No século XVI, missionários católicos como o jesuíta Matteo Ricci tentaram novamente plantar o cristianismo, com algum sucesso. Mas foi só no século XIX, durante o período das concessões estrangeiras, que o protestantismo se firmou na China com mais força. Missionários ocidentais fundaram escolas, hospitais e igrejas, até que a Revolução Comunista de 1949 mudou tudo. Com a chegada de Mao Tse-tung ao poder, o Partido Comunista Chinês baniu todas as religiões não registradas e passou a controlar rigidamente qualquer expressão de fé. Igrejas foram fechadas, pastores foram presos, bíblias foram queimadas. Desde então, apenas igrejas aprovadas pelo governo, como a Igreja Patriótica Chinesa, têm permissão para funcionar. E mesmo assim, sob forte censura. Qualquer tentativa de evangelização fora desse sistema é considerada ilegal. É por isso que milhões de cristãos chineses se reúnem em segredo em igrejas domésticas, chamadas de igrejas subterrâneas. Essas reuniões clandestinas acontecem em casas, porões, celeiros ou áreas rurais remotas. Os participantes sussurram louvores, estudam a Bíblia em silêncio e muitas vezes distribuem trechos das escrituras escritos à mão, pois a posse de uma Bíblia impressa pode levantar suspeitas. Há casos documentados de cristãos que memorizaram livros inteiros da Bíblia por saberem que poderiam ser presos a qualquer momento. As autoridades chinesas monitoram as redes sociais, aplicativos de mensagens e até baniram versões digitais da Bíblia nas lojas online. Mesmo aplicativos de oração são frequentemente derrubados ou censurados. Enquanto no Brasil os evangélicos marcham nas ruas com liberdade, organizam mega-eventos como a Marcha para Jesus e até elegem representantes políticos em grande número, na China um simples encontro para ler a Bíblia pode ser classificado como atividade religiosa ilegal. Mas mesmo assim, o evangelho cresce de forma impressionante. Estima-se que existam entre 60 e 100 milhões de cristãos na China atualmente, o que significa que a igreja subterrânea chinesa pode ser maior do que a população evangélica de muitos países livres. Essa realidade levanta uma questão impactante. O que explica o crescimento de uma fé proibida? A resposta está na coragem, na disciplina e na paixão daqueles que creem. Na China,
Um cristão não é alguém que apenas vai à igreja aos domingos. É alguém que está disposto a arriscar tudo por aquilo em que acredita. Eles vivem com a certeza de que podem ser perseguidos, perder o emprego ou até mesmo desaparecer por causa da sua fé. Ainda assim, não desistem. Isso nos leva a refletir sobre a realidade do Brasil, onde a liberdade religiosa permite total expressão, mas onde muitos vivem uma fé superficial, sem compromisso, baseada apenas em bênçãos e conveniências. É impossível não se impressionar com o contraste. No Brasil temos liberdade, estrutura, templos, tecnologia e acesso irrestrito à palavra de Deus. Na China, eles têm o essencial: fé e coragem. Um vive a fé com facilidade, o outro com profundidade. E isso deve nos levar a pensar: será que estamos aproveitando de verdade a liberdade que temos? Ou estamos desperdiçando a oportunidade de construir uma fé sólida enquanto ainda é permitido? Muitos especialistas afirmam que o crescimento do cristianismo na China é inevitável e pode até ultrapassar o número oficial de membros do Partido Comunista até 2030. Isso significa que, mesmo com censura, o evangelho está vencendo. E talvez esse crescimento sob pressão seja um dos maiores testemunhos da força que o evangelho tem quando encontra corações verdadeiramente entregues. Ao final dessa jornada comparativa, a mensagem que fica é clara. O evangelho pode ser vivido em palcos ou escondido nas sombras. Pode ser proclamado em alto-falantes ou sussurrado entre amigos. Pode estar em outdoors ou gravado no coração. A verdade é que, onde há fé verdadeira, o evangelho sobrevive. E mais do que isso, transforma vidas. Por isso a pergunta que fica para você é simples, mas profunda. Como está a sua fé? Você a vive como se fosse livre ou como se fosse urgente? Se essa reflexão te tocou, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário dizendo: eu viveria minha fé mesmo se ela fosse proibida. E lembre-se, em um mundo de contrastes, a fé continua sendo a ponte entre o visível e o invisível, seja no Brasil, na China ou em qualquer lugar onde corações estejam dispostos a crer.